Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Professor Bruno de Castro, Unique Ari Coelho. Estou gravando esta aula no dia 20 de abril de 2020 para a turma de Processo Penal 2, que equivale à atividade persecutória e defensiva para a turma de segunda-feira à noite. Pessoal, resolvi fazer um pouco diferente hoje, de acordo com o cronograma que eu havia estabelecido para as nossas aulas. Hoje a aula seria vista de prova, tá bom? Eu sempre deixo uma aula pós-prova para poder analisar toda a prova. Normalmente a minha prova ela é um pouco complexa e, em regra, tem muita confusão na minha prova, entendeu? Algumas pegadinhas e normalmente eu tiro a aula para poder dar essa vista de prova. Faço a prova completa, respondo os pontos e para dar uma publicidade, né? Algo que de fato foi realizado na prova, beleza? Mas como a nossa prova de semana passada foi uma avaliação diferente, né? Uma avaliação oral, que inclusive eu gostei bastante. Tiveram algumas duplas ou trios que se saíram muito bem, demonstraram realmente que dominavam a matéria, que estavam por dentro da situação, entendeu? Outras duplas nem tanto, umas duplas ficaram mais na dúvida, entendeu? Mas no geral eu gostei bastante da forma que aconteceu. E vamos lá então. Mas o que eu propus hoje? Para a gente não ficar sem aula, porque o nosso cronograma, as matérias que eu vou aplicar, o conteúdo que a gente vai trabalhar, não incluiria hoje passar conteúdo, tá bom? Mas vamos trabalhar uns 2 pontos aqui, que até para vocês ficarem com alguma atividade, ficarem com alguma gravação em véspera de feriado, né? Vamos trabalhar alguns assuntos do pacote anticrime, que eu acho de extrema importância, principalmente para o nosso processo penal que revolucionou, tá joia? Então, repetindo, o nosso cronograma normal hoje não incluiria matéria do conteúdo e a gente retorna a matéria semana que vem. Semana que vem a gente vai falar de normal aqui ainda pelo sistema ao vivo, tá bom? Pelo aplicativo Teams. E se Deus quiser, dia 5, deixa eu ver a data aqui. Se Deus quiser, dia 4 de maio, estamos juntos em sala de aula, tá bom? Tomando todos os cuidados possíveis aí, ó. Levar o álcool em gel, tá bom? Dia 4 de maio estamos juntos aí, se Deus quiser, presencialmente, que eu estou com saudade das aulas presenciais. Não sei vocês, mas eu estou com saudade do contato com vocês aí, contato pessoal, né? Beleza? Então, semana que vem pelo aplicativo Teams ainda e na outra semana, se Deus quiser, 4/5, se manter a informação que a gente tem até agora, a gente vai trabalhar pessoalmente no dia 4/5. Beleza, pessoal? Então, assim, não tem como dar vista de prova da semana passada e também não vou passar já conteúdo, porque senão a gente vai ter que terminar mais cedo o semestre que vem. Tá certo? Vamos de acordo com o nosso cronograma, porque eu penso ainda, a minha esperança, vamos ver, de acordo com esse Covid aí, é a gente realizar um tribunal do júri simulado na nossa sala, tá ok? Por isso que eu quero também deixar algumas aulas do tribunal do júri para que essas aulas sejam presencialmente, ok? Semana que vem a gente vai analisar citação, intimação e sentença. Já estuda aí, tá bom? Citação, intimação e sentença, muito importante. Beleza, vamos lá, pessoal? Hoje vamos falar de um tema do chamado Acordo de Não Persecução Penal, que veio com o artigo 28A. Estou com o meu Código de Processo Penal aberto, espero que você abra o Código de Processo Penal também aí. Código de Processo Penal, artigo 28A. Acordo de Não Persecução Penal. Pessoal, veio para revolucionar o nosso processo penal. Falo isso com tranquilidade. Ah, professor, é exagero? Não. A negociação no processo penal está incluída dentro da chamada segunda velocidade do direito penal. Não sei se vocês já estudaram, Jesus Maria Sanches, é um professor da Universidade em Barcelona, ele trouxe as chamadas velocidades do direito penal. Depois você procura um pouco aí, tá? Velocidades do direito penal, Jesus Maria Sanches. Ele vai trabalhar a primeira velocidade do direito penal, segunda velocidade do direito penal e a terceira velocidade do direito penal. Basicamente, a primeira velocidade do direito penal
ele vai trabalhar a ideia de um processo penal cheio de garantias, individuais, um processo penal mais moroso, um processo penal que se perpetua no tempo, tá bom? Rechear de garantias, de direitos ao imputado, tá bom? Essa é a primeira velocidade do direito penal. A segunda velocidade do direito penal, eu falo onde o acordo de não persecução penal está. Essa segunda velocidade do direito penal, ela trabalha um direito penal mais negociado, tá bom? Um direito penal em que há um jogo entre as partes, tá bom? Uma negociação entre ônus e bônus, do que é bom, do que é ruim, de provas e não provas, tá bom? E sem que sempre evitando o prosseguimento do processo, sempre evitando a existência do processo, tá bom? E a terceira velocidade do direito penal é uma terceira velocidade que está diretamente ligada ao chamado direito penal do inimigo. É um processo penal eminentemente eficiente, sem garantir direitos ao imputado, tá bom? Eu trabalho aí presunção de culpabilidade, não presunção de inocência. Então é um processo penal voltado, é um direito penal voltado mais para o inimigo, ok? Então essas três velocidades do direito penal. Velocidade 1, 2 e 3, dá uma pesquisada aí, Jesus Maria Sanches, tá bom? Extraordinário. Então, o acordo de não persecução penal, ele veio dentro dessa sistemática aí da segunda velocidade do direito penal. É um direito penal mais negociado, tá bom? Basicamente, o que é esse acordo de não persecução penal? Ele é inovador? É a primeira vez que ele vem no sistema brasileiro? Não. Eu já tinha possibilidade de acordo de não persecução penal através da resolução 183 do Conselho Nacional do Ministério Público, tá bom? A resolução 193 do Conselho Nacional do Ministério Público falava expressamente da possibilidade do acordo de não persecução penal. Só que lá as hipóteses eram mais restritas, ok? E o acordo de não persecução penal estava em uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, não era lei propriamente dita, não era uma lei produzida pelo Congresso Nacional, que passou pela Câmara dos Deputados, passou pelo Senado Federal, então eu não tinha essa possibilidade. Tá bom? Então havia uma crítica muito grande, falavam de vício de inconstitucionalidade, não havia previsão legal, não pode uma resolução do Ministério Público influenciar diretamente no processo penal, sendo que processo penal é de competência exclusiva da União. Se você pegar na Constituição Federal, dos poderes da União, da legislação, você vai ver que a matéria de processo penal é uma matéria exclusivamente da União. Então, somente o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e Senado Federal que podem legislar sobre o processo penal. Então, havia uma crítica muito grande em cima disso. Não obstante essas críticas, o acordo de não persecução penal ele era aplicado a rodo pelo Brasil, tá bom? Só que era a rodo com alguma resistência de próprios membros do Ministério Público. Ministério Público Federal, por exemplo, aplicavam tranquilamente. Agora, Ministério Público Estadual, eram poucos ministérios públicos que aplicavam, tá bom? Mato Grosso era muito, muito difícil, tinha uma certa resistência ainda por parte de vários membros do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, tá bom? Mas, com o pacote anticrime, com a Lei 13.964, que começou a vigorar a partir de janeiro de 2020, essa discussão acabou. Hoje, o acordo de não persecução penal é uma realidade. É uma realidade no nosso sistema e nós temos que nos adaptar a isso, tá bom? Um processo penal em que ele é negociado, tá bom? Negociado eu falo sempre no bom sentido, lembre bem isso aí. Negociado no bom sentido. O que é o processo penal negociado no bom sentido? Processo penal em que a acusação tem determinadas provas e essa acusação chama a defesa para fazer um acordo e a defesa vai analisar. Olha, essas provas que eu tenho aqui são insuficientes. Não tem respaldo nenhum para essa ação ir para frente. O meu cliente é inocente, eu não vou aceitar. Tá, beleza. Ou uma outra situação. Essas provas aqui não são fortes, meu cliente tem uma alegação de inocência, não são fortes, porém tem a possibilidade de sustentar um decreto condenatório. Então é melhor eu fazer um acordo de não persecução penal. Tá bom? Então é melhor eu fazer um acordo de não persecução penal. Basicamente, o que esse acordo veio? Tornar o processo penal mais eficiente, tá bom?
veio focar nos crimes que não possuem violência ou grave ameaça, ok? E deixar o processo penal somente para os casos que realmente necessitam de uma intervenção mais severa do direito penal, do processo penal em si, tá bom? Então esses crimes menos ofensivos, esses crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa, deixar para a esfera da negociação, tá bom? Vamos dar uma oportunidade para a pessoa, se ele cumprir os requisitos do ANPP, que é o Acordo de Não Persecução Penal, e aqui eu já vou sempre chamar de ANPP, se ele cumprir os requisitos do ANPP, eu vou arquivar esse processo e não se fala mais isso. Ah, agora essa pessoa veio, cometeu um novo crime, cabe a ANPP? Não, não pode. Reincidente não cabe a ANPP, tá bom? Então veio assim, tornar o processo penal mais eficiente, deixar o processo penal somente para os crimes mais graves, bom, violência ou grave ameaça à pessoa, certo? E sempre garantindo direitos fundamentais da pessoa. Eu quero um processo penal eficiente, porém sempre garantindo os direitos fundamentais das pessoas. Ok? Aqueles que estão previstos na Constituição. Contraditório, ampla defesa, tá bom? Direito, ampla defesa, que pode ser dividida em autodefesa e defesa técnica, tanto que uma ANPP, a gente já vai falar, uma ANPP ela não pode ser, ele não pode ser realizado, o acordo não pode ser realizado sem a presença do advogado. O advogado é necessário, é imprescindível para o acordo de não persecução penal. Beleza? Então vamos lá. Olha a redação do artigo 28A. Pega a redação do artigo 28A do Código de Processo Penal aí. Olha os requisitos que a gente começa a analisar aí. Vamos lá. Artigo 28A. Não sendo o caso de arquivamento e tendo investigado, confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal, sem violência ou grave ameaça, e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas, cumulativas e alternativamente. Aí vem as condições. Vamos analisar por partes o artigo 28A. Primeiro requisito é se não for caso de arquivamento. Beleza? O que é isso, pessoal? Anota aí. Primeiro requisito. Não for caso de arquivamento. Eu posso oferecer o acordo de não persecução penal. Ok? Vamos lá. O delegado, o Ministério Público, quando recebe os autos do inquérito policial, ele tem 3 possibilidades, certo? Ele tem a possibilidade de oferecer a denúncia. Tá bom? Ele tem a possibilidade... ele tem a possibilidade de oferecer a denúncia, ele tem a possibilidade de pedir o arquivamento e ele tem a possibilidade de requisitar novas diligências, tá bom? Ele olha para o inquérito e fala, ora, esse homicídio aqui, 4, 5 pessoas foram testemunhas diretas, oculares, eu acho que até dei esse exemplo aqui, foram testemunhas diretas, oculares, porém o delegado ouviu somente uma, então eu quero requisitar novas diligências, delegado, ouça essas 3 ou essas 4 pessoas aí, ok? Então, o Ministério Público, repito, ele pode oferecer a denúncia se a causa já estiver madura, ou seja, se houver indícios de autoria e prova da materialidade, eu vou oferecer a denúncia, ou eu vou determinar arquivamento, se eu verificar ali que é um fato atípico, ou que o crime está prescrito, ok? Ou se a insuficiência probatória é gigantesca. Todo mundo foi ouvido no inquérito policial, porém, ninguém consegue precisar com exatidão quem que é o autor do delito, beleza? A suspeita de que seja aquela pessoa, mas são suspeitas, são meras conjecturas, são meros indícios, não são nem indícios suficientes, são meros indícios que não tem nem a possibilidade de você oferecer uma denúncia. Aí é caso de arquivamento, então arquiva. E a terceira opção, que nem eu falei, é requisitar novas diligências, ok? O acordo de não persecução penal, primeira situação, eu tenho que verificar que não é caso de arquivamento. Se for caso de arquivamento, você vai arquivar, promotor, tá bom? Você analisa o inquérito policial. É caso de arquivamento? Arquiva. Você não vai oferecer acordo de não persecução penal. Bateu o olho e viu que não tem mínima possibilidade de aquela pessoa ser responsável pelo crime? Arquiva. Tá bom? Não vá utilizar, e aqui vem uma crítica agora de quem está comentando este acordo de não persecução penal, não vai utilizar acordo de não persecução penal como uma forma de querer empurrar um acordo goela abaixo. Por exemplo, você promotor, com má fé, verifica que é caso
que é caso de arquivamento e mesmo assim oferece acordo de não persecução penal, se é deslealdade processual, é má-fé, tá bom? Você vê que o crime está prescrito, mas mesmo assim você vai lá e oferece acordo de não persecução penal, você vê que é caso de uma atipicidade material. É um crime de bagatela, por exemplo, tá bom? O cara furtou uma galinha, o cara furtou um pacote de arroz nesse período da pandemia aí, você vai oferecer... você vê que a tipicidade material é caso de arquivamento. Você vai oferecer acordo de não persecução penal? Não pode. Se é caso de arquivamento, você vai arquivar. Não cabe o acordo de não persecução penal, tá bom? Então, o primeiro requisito, anote aí, é não possibilidade do arquivamento. Se for possível arquivamento, você vai arquivar, tá bom? Segundo requisito do artigo 28. Eu preciso de uma confissão formal e circunstanciada. Atenção aqui. Para você realizar o acordo de não persecução penal, você tem que confessar de forma formal e circunstanciada. O que é isso? Você pode, e a lei determina dessa forma, que você compareça perante o Ministério Público, você investigado compareça perante o Ministério Público, tá bom? Você vai começar aquela negociação, fala, eu vou aceitar o acordo de não persecução penal. As propostas vão ser apresentadas, ok? Então você vai ter que fazer uma confissão formal, detalhar, por isso que fala circunstancialmente, tá bom? Formal porque é na frente de uma autoridade, na frente do promotor, ok? E de preferência reduzir a termo ou gravação audiovisual, ok? Você vai ter que fazer essa formalidade e também de forma circunstanciada, de forma detalhada. No dia 20 de abril de 2020, realmente eu estava na Avenida Ari Coelho, na Rua Ari Coelho, cometi o crime de furto no carro, aí vamos pegar a líder de sala da Joelma, né? Eu cometi um furto contra o veículo da Joelma, ok? Beleza? Então você tem que dar detalhes e confessar formalmente essa situação, beleza? Olha que interessante isso aí. Então eu vou ter uma confissão formal sua. E eu pergunto, se você descumprir depois, esse acordo de não persecução penal, que a gente vai ver as possibilidades ali as condições, né, para você cumprir o acordo de não persecução penal. Por exemplo, coloca lá para você prestar serviço à comunidade. Você tem que ficar um mês indo no lar dos idosos. Você falta dois finais de semana, tá bom? Você descumpriu o acordo de não persecução penal. Esse descumprimento, o promotor pode pegar essa confissão, já oferecer no processo para fins de denúncia? Apesar da matéria ser nova, as pessoas que vêm comentando aí, entre elas Guilherme de Souza Nucci, fala que não, eu não posso utilizar essa confissão nem para oferecer denúncia. Essa confissão ela é necessária somente para... Só um momento. Essa confissão ela é necessária somente para fins de acordo de não persecução penal. Se descumprir o acordo de não persecução penal, oferece a denúncia com os outros elementos que você possui, tá bom? Beleza? Então não pode ser usada também lá na frente essa confissão feita para poder falar que ele confessou lá na fase pré-processual. Não pode ser utilizado isso aí como elemento para formar a convicção do juiz caso venha a ser oferecida a denúncia. Beleza? Então isso aí é extremamente importante. Isso aí é extremamente importante. Tá bom? Então você vai ter que fazer, não tem que ser caso de arquivamento, você vai ter que fazer uma confissão formal e circunstanciada sobre esse fato. Vamos seguindo uma outra pergunta. Gera antecedente criminal para você? Gera antecedente criminal? Não. Não gera antecedente criminal para fins de você verificar a sua primariedade, tá bom? Então, você cumpriu o acordo de não persecução penal, cumpriu tudo, beleza? Não gera antecedente criminal. Só que olha que interessante, uma situação que estou vivenciando no escritório. Um cliente, ele está prestando concurso para o Ministério Público, tá bom? E ele foi acusado, e a gente entende absolutamente de forma indevida, juntamente com uma outra pessoa, de um determinado fato. Não vou entrar em detalhes aqui não. Tá bom? Ele foi denunciado juntamente com essa pessoa, ok? Foi oferecida pelo Ministério Público Federal um acordo de não persecução penal, beleza? E o que a gente analisou? A outra parte
a outra pessoa que foi acusada, uma pessoa próxima dele, foi feita acordo de não persecução penal. Mas ele não aceitou o acordo de não persecução penal. Por que ele não aceitou o acordo de não persecução penal? Apesar de não gerar reincidência, apesar de você ficar com a sua primariedade, concurso para promotor, concurso para juiz, concurso para defensor público, tá joia? Todas essas... O celular estava tocando aqui. Só um momento. Cadê? Show. Peraí. Só colocar aqui para gravar. Peraí. Cadê? Segunda-feira, beleza. Só voltar aqui. Ok, peraí. Ok. Beleza, todas essas... não gera antecedente. Porém, todos esses concursos que eu falei para vocês aí, vocês vão ser barrados na investigação social. Tá joia? Porque se você confessa circunstancialmente a ocorrência de um crime, eles podem pegar aquilo e barrar você na investigação social. Ok? Você não é reincidente, você é réu primário, porém há essa consequência aí para os concursos públicos. Então fica a dica em relação a isso. Então nesse caso particular que eu estou vivenciando no escritório, a gente vai prosseguir com o processo, tá bom? Nós diligenciamos, fomos até o Procurador da República, conversamos com o Procurador da República, falamos que tem que haver uma individualização da conduta e ele concordou em fazer o acordo de não persecução penal somente para o coacusado. E em relação ao outro, ele pediu novas diligências para ele se convencer daquilo que a gente foi lá conversar com ele pessoalmente, tá bom? Então não vá fazendo acordo de não persecução penal aí, tome cuidado com esses reflexos que você tem. Concurso público você pode cair na questão social, tá bom? Ficou tranquila essa questão aí, né? Não gera reincidência, mas atenção, você pode ser barrado em um concurso público aí, ok? Vamos lá. O crime não pode ter violência ou grave ameaça. Não pode ter violência ou grave ameaça. Ok? Então, esquece acordo de não persecução penal para roubo, esquece para homicídio, lesão corporal, tá bom? Extorsão, estupro. Para esses crimes aí com violência ou grave ameaça à pessoa, violência ou grave ameaça à pessoa, tá bom? E não à coisa. Porque eu posso ter violência à coisa. Vocês concordam comigo? Vamos pensar em um furto qualificado mediante rompimento de obstáculo. Você foi lá e teve que arrombar uma porta para entrar na casa da pessoa. Rompimento de obstáculo. Isso aí é furto qualificado. Houve violência à coisa. Violência à coisa. Se é violência à coisa, admite-se acordo de não persecução penal. O que não se admite é violência à pessoa. Beleza? Então você já sabe, não pode ser caso de arquivamento, você tem que fazer uma confissão formal e detalhada, você tem que, não pode ser um crime com violência ou grave ameaça, e o quarto requisito aí, a pena mínima, olha o que você vai anotar aí, a pena mínima tem que ser inferior a 4 anos, pena mínima você vai trabalhar e não a máxima. Tá bom? Quando você trabalha a pena mínima, isso aí abrange a possibilidade do ANPP, do Acordo de Não Persecução Penal, de uma forma gigantesca. Vários crimes possuem pena mínima inferior a 4 anos. Eu posso falar de cabeça aqui tranquilamente: furto qualificado, estelionato, apropriação indébita, vamos ver o que mais. Todos os crimes aí, praticamente todos os crimes contra a administração pública, corrupção ativa, passiva, prevaricação, tá joia? Então, vários crimes aí eu tenho a possibilidade de acordo de não persecução penal. Beleza? Então, pena mínima inferior a 4 anos. Sempre, mínima inferior, você não vai trabalhar a máxima, ok? Então, se eu perguntar para você aqui, furto qualificado, cabe a NPP? Você vai olhar que a pena do furto qualificado é de 2 a 8 anos. Pena mínima, 2. Máxima, 8.
se a pena mínima é de 2 anos, então é abaixo de 4 anos, cabe a NPP. Beleza? Tá bom? Então, anotem isso aí que é muito importante. A pena mínima tem que ser menos de 4 anos, ok? Vamos lá as outras características aqui do artigo 28A. Tá. Então eu falei já dos 4 requisitos que eu comentei com vocês aí, tá bom? Eu comentei os 4 requisitos. Deixa eu ver mais alguma observação desses 4 requisitos aí. Beleza, 4 requisitos muito importantes. Não pode ser caso de arquivamento. Repito, para você gravar isso aí. A confissão tem que ser formal e circunstanciada. Não pode ser crime com violência ou grave ameaça. E também a pena tem que ser inferior a 4 anos. E a outra é desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Tá bom? Necessário e suficiente para a prevenção e reprovação do crime. O que é isso? O que é isso? Você vai olhar e vai falar, você promotor, será que essa medida aqui ela é necessária para a reprovação e prevenção do crime? Ou será que não vai adiantar nada eu aplicar isso aqui, não vai prevenir o crime, não vai ser suficiente para a reprovação? Será que vai ser? Será que eu posso dar essa chance para a pessoa? E como que você vai verificar isso? Normalmente eles verificam isso pelos antecedentes. Vamos pensar que uma pessoa, apesar de não ser reincidente, ela responde 4, 5, 6, 10 inquéritos policiais. Tudo por furto, roubo, um monte de coisa. Aí chegou um inquérito policial lá, mais um furto para essa pessoa. Aí eu vejo que essa pessoa não é reincidente, beleza? Eu não tenho nenhuma sentença condenatória com trânsito em julgado em desfavor dessa pessoa, tá bom? Mas responde um monte de inquérito policial. Esses inquéritos podem ser utilizados como fundamentos idôneos para não aplicar o ANPP, porque o promotor vai falar, não vou aplicar o ANPP, não vou conceder o ANPP, oferecer o ANPP, melhor dizendo, um acordo de não persecução penal, porque não vai reprovar o crime e não vai prevenir o crime. Olha a capivara dele aí, tá bom? Então, a partir dessa análise aí, você pode não conceder o ANPP. Então, além daqueles 4 requisitos, você tem que verificar se a medida ela é necessária, ela é importante para a reprovação e prevenção do crime. Beleza, pessoal? Tá joia? Vamos lá. As condições. Eu já falei para você que o acordo de não persecução penal é evitar que a pessoa seja processada. Ele é concedido antes do recebimento da denúncia. Antes do recebimento da denúncia, tá bom? É quando o Ministério Público olha a situação, vê que não é caso de arquivamento, vê que todos os requisitos são preenchidos e oferece para você. E chama você, réu, para comparecer no gabinete. Beleza? Tá bom? Olha as condições que podem ser colocadas aí. Primeira condição, reparar o dano ou restituir a coisa à vítima. Tá bom? Vamos pensar que eu cometi um furto de uma televisão, bicicleta, eu sei que deu R$5.000, tá bom? E eu ofereço o ANPP, eu, promotor, ofereço o ANPP para o investigado, e falo, olha, o ANPP, a condição é você devolver o dinheiro, tá bom? É você devolver o prejuízo, você reparar o prejuízo que ocasionou essa pessoa. Beleza? R$5.000, toma aqui, ó, R$5.000, conseguiu pagar os R$5.000, parcela para essa pessoa, esse é o requisito, tá bom? Pode ser uma das condições para você cumprir o ANPP. A ANPP sempre vai ter condição. Ou o inciso primeiro, que vai ser restituir a coisa à vítima. Olha lá, renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumento, produtos ou proveito do crime. Também pode ser. Olha, eu verifiquei que você tem uma moto no seu nome, tá bom? Você pode renunciar este bem em favor aqui do processo, em favor da vítima? Posso renunciar, dar essa moto, essa Kawasaki Ninja aí, essa 1.100 cilindradas, ok? Quanto que vale aí? 40, 50 mil reais? Beleza? Dá aí para satisfazer, para pagar os prejuízos desse furto que você cometeu no armazém, você foi lá e furtou soja dessa pessoa, beleza? Ok? Vamos lá. Inciso terceiro, prestar serviço à comunidade ou entidade pública por período correspondente à pena mínima combinada, tá bom? Então, aqui, você também pode, como condição, beleza, você não tem condições, tá bom? A pessoa foi lá e furtou isso aí, televisão, tudo, mas você vai lá e presta um serviço à comunidade. Você tem que ficar indo
1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, todo final de semana no lar dos idosos, tá bom? Ou no lar cristão, ou na Casa Esperança aqui em Rondonópolis, tá bom? Então, se essa é a sua condição, não tem condição de pagar o dinheiro, beleza? Ok? Então, você pode prestar esse serviço à comunidade, até porque o inciso primeiro fala reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo. Exceto na impossibilidade de fazê-lo. Então, se a pessoa não tem condições de pagar a vítima ou restituir o dano, ou reparar o dano, ele pode muito bem fazer uma prestação de serviço à comunidade. Tá bom? Tá. Deixa eu ver o que mais. Pagar prestação pecuniária também, alguma entidade pública. Vamos pensar que eu sou alguma prestação pecuniária, alguma entidade pública. Vamos pensar que eu fui investigado, teve um inquérito policial, um procedimento investigativo por força de um crime ambiental, tá bom? Um crime ambiental, tá bom? Algum crime lá da lei dos crimes ambientais, da lei dos crimes ambientais, tá bom? Preenche, a questão da pena é preenchida, tá bom? Beleza? E então, para poder reparar aquele dano que eu cometi, vão lá e colocam como condição uma prestação pecuniária a uma determinada entidade aqui da cidade. Pode, perfeitamente, tá bom? Acompanhei esses dias um acordo de não persecução penal, em que uma empresa estava sendo justamente acusada, não foi acusada, foi chamado por um acordo de não persecução penal, viu como que é importante os termos, tá bom? Teve uma investigação e constatou-se indícios de autoria em relação a um crime ambiental cometido pela empresa. Beleza? O Ministério Público chamou a gente, eu falo a gente, a empresa juntamente com o advogado, não pode acordo de não persecução penal sem advogado, chamou a empresa e demonstrou as provas que possuíam. Na ocasião foi levado um técnico, foi levado um biólogo nessa reunião, tá bom? E conversamos ali de forma muito aberta, o biólogo falou, olha, aqui tem como contestar, aqui não tem como contestar. Resumindo, o Ministério Público propôs uma determinada situação e em conversas ali resolvemos transacionar, resolvemos acertar o acordo de não persecução penal. Dentro e pedimos também um pouco a redução da prestação pecuniária que foi proposta, pedimos um pouco e foi aceito dentro de uma negociação do jogo processual. Tá bom? Poderia dar uma absolvição? Poderia, mas também poderia dar uma chance de condenação, que seria bem pior. Beleza? Tá. Então, basicamente, você pode colocar essas condições. Normalmente vai ficar em prestação pecuniária, tá bom? Um acordo de não persecução penal normalmente vai ficar em prestação não pecuniária. Ok, pessoal? Vamos lá, o que é mais importante aqui? Quando que não é possível aplicar o acordo de não persecução penal? Está lá no parágrafo 2º do artigo 28. Se for cabível transação penal do GCRIM, ok? A gente vai ter uma aula somente de GCRIM, beleza? Então você pegou lá, é possível GCRIM, aqui é possível transação penal do GCRIM, então você não vai aplicar a transação penal. Vamos pensar que teve um procedimento investigatório por perturbação ao sossego alheio. Perturbação ao sossego alheio. É uma contravenção penal, é um crime liliputiano. Crime liliputiano. Você vai pesquisar o que é isso aí, tá? Pesquisa aí, crime liliputiano ou crime anão. Por que esse nome? Tá bom? Pesquisa aí depois, anota aí, crime liliputiano. Bem interessante essa nomenclatura. E essa nomenclatura, entre várias outras aí, você vai ter que se familiarizar, tá bom? Principalmente você que é concurso público, cada nomenclatura, teoria do eu acho que eu vi um gatinho, pesquisa aí pra você ver, teoria eu acho que eu vi um gatinho, a teoria da mulher de Potifar, na verdade síndrome, a síndrome da mulher de Potifar, olha aí, a história bíblica da mulher de Potifar. Então você vai ter que saber todas essas nomenclaturas aí, ó. Então já dei 3 nomenclaturas para você pesquisar. Delitos liliputianos, a teoria do eu acho que eu vi um gatinho, existe mesmo, não é brincadeira não, tá bom? E a síndrome da mulher de Potifar. Analisa isso aí, depois você me conta se achou interessante ou não, tá bom? Então, no caso desses crimes anões, contravenção penal, que é a perturbação do sossego alheio, por exemplo, imagina que você está com o seu som ligado alto, o seu vizinho pede para você diminuir, você não diminui, e vai lá, e ele chama a polícia. E você é conduzido ao CISC por perturbação ao sossego alheio. É um crime, é uma contravenção penal, tá bom? E
admite-se transação penal. Se admite transação penal, você não vai aplicar o ANPP, tá bom? Beleza? Se o investigado for reincidente, não se admite ANPP, tá bom? Então, se eu tenho um trânsito em julgado na sentença condenatória, ok? Eu não posso usar o ANPP. Tá bom? Inciso terceiro. Ter sido o agente beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação, suspensão condicional do processo. Olha que interessante. Se você cometeu o fato hoje, dia 20 de abril, se no prazo de 5 anos atrás você utilizou a ANPP, você não pode utilizar novamente desse benefício. Se você utilizou a ANPP, se você utilizou transação penal ou suspensão condicional do processo, que são requisitos distintos, e a gente vai analisar isso quando for analisar o juizado especial criminal. Se você teve algum desses benefícios nos últimos 5 anos, você não pode se beneficiar do ANPP. Viu que interessante? Ok? Crimes no âmbito de violência doméstica ou domiciliar, ou praticados contra a mulher por razões de sexo feminino, em razão do sexo feminino. Você não pode, então, a ANPP nos crimes que envolvem violência doméstica no âmbito familiar, ok? Ou se você pratica esse crime contra a mulher por razão de sexo, entendeu? Vamos pensar que eu vou furtar uma mulher só pela condição feminina dela, vou furtar essa mulher porque ela é mulher, tá bom? Então não cabe, o furto em si ele cabe à ANPP. Só que se eu cometer o furto motivado por isso, não vai caber o acordo de não persecução penal, tá bom? Vamos lá. Parágrafo 3º. O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e firmado pelo Ministério Público. Já falei isso, tá bom? Vai ter tudo formalizado perante o Ministério Público, ok? E ele depois vai levar aquilo para o juiz homologar. Vamos pensar... Aí, olha o parágrafo 3º, o que diz o parágrafo 3º. Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar sua voluntariedade, por meio da oitiva do investigado, na presença do seu defensor e sua legalidade. Então, após formalizado o acordo de não persecução penal, vai ser marcada uma audiência para o juiz verificar os requisitos, principalmente de voluntariedade, tá bom? Vai verificar, foi feito esse acordo de não persecução penal, senhor. O senhor foi lá no Ministério Público e consta aqui que o senhor confessou formalmente, confessou de forma formal, confessou formalmente, melhor dizendo, e circunstanciada a ocorrência desse crime. Você fez isso de forma voluntária, você queria fazer isso? Eu queria fazer isso. Não, juiz, eu fui coagido a fazer isso. Tá bom? Então vai analisar todas essas situações. E vai analisar também os requisitos se cabe NPP dentro do que eu falei, tá bom? Se não é caso de arquivamento. Se o juiz bater o olho, por exemplo, e ver que aquele crime está prescrito, ele não vai homologar aquele acordo de não persecução penal. Ele vai determinar o arquivamento do inquérito ou da peça investigativa. Ok? Beleza? Ou também se ele verificar que as condições são inadequadas, ele pode devolver os autos ao Ministério Público para que o Ministério Público reformule as condições. Vamos pensar que ele cometeu um estelionato e lesionou 10, 15 pessoas. E o Ministério Público vai lá e oferece um acordo de não persecução penal para ele pagar a prestação pecuniária de um salário. E você vê que a pessoa tem condição, tá bom? É estelionatário de carteirinha, praticou 10 em um crime continuado, vamos pensar assim, ou em um crime formal, tá bom? Praticou 10 crimes de estelionato, réu primário, não é reincidente, enfim. Aí o Ministério Público vai lá e oferece um salário de prestação pecuniária, beleza? O Ministério Público pode devolver o juiz pode devolver para o Ministério Público ditar, para passar novas condições do acordo de não persecução penal, ok? Vamos ver alguma situação aqui. Tá, importante. A vítima, parágrafo 9º, a vítima ela vai ser comunicada do acordo de não persecução penal, bem como do seu descumprimento, tá bom? Vamos pensar que de preferência, a vítima também tem que ser trazida para, se possível, para esse acordo de não persecução penal, tá bom? Vamos pensar no delito de furto, de estelionato. Não seria bacana chamar o Ministério Público,
o Ministério Público chamar a vítima, perguntar quais foram os prejuízos que essa vítima teve, tá bom? Posteriormente é uma pessoa, porque a vítima tem que ter uma participação. Quem vai influenciar, quem vai se sentir mais beneficiado com isso é a vítima. Imagina uma vítima de estelionato, tá bom? Imagina uma vítima de estelionato, teve um prejuízo de 10 mil reais. Após o acordo de não persecução penal, recebeu esses 10 mil reais. E a pessoa é primária, bons antecedentes, não tem nenhum outro. O que você vai querer mais contra essa pessoa? Penso eu que caso você queira algo mais que o seu dinheiro, aí já passa a ser vingança e não justiça. Claro que essa posição é polêmica. Imagina a pessoa primária, caiu pela primeira vez, você como estelionato. Isso indica que vai prejudicar outras pessoas? Não, réu primário, tudo. Então concede o acordo de não persecução penal, você recebeu o seu dinheiro, tchau e benção, vítima, tá bom? Se você querer mais que isso, talvez passe de justiça para vingança isso aí, ok? Vamos ver. Alguma observação mais aqui? Funcionamento, vamos ver. Tá. Olha que interessante. E nesse caso aqui, o juiz perfeitamente, ele concordou com o acordo de não persecução penal. E se ele não concorda com o acordo de não persecução penal? Ele acha que é caso de denúncia. Não, aqui tem que denunciar. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Ele acha que o acordo de não persecução penal não é suficiente para a prevenção do crime ou para a reparação do crime. O que ele vai fazer, essa pessoa? Esse juiz, o que vai fazer? Vai aplicar o artigo 28. Lembra que o artigo 28, o novo artigo 28, hoje, dia 20 de 4 de 2020, ainda está suspenso. Então você tem que aplicar o antigo artigo 28. Tá bom? O artigo 28 fala, tem que remeter ao Procurador-Geral de Justiça para o Procurador-Geral de Justiça analise essa questão, se é acordo de não persecução penal ou se é caso de oferecimento de denúncia. Se o Procurador-Geral de Justiça, eu já falei isso em sala de aula, se o Procurador-Geral de Justiça entender que é caso de acordo de não persecução penal, o juiz tem que acatar. Agora, se entender que é caso de oferecimento de denúncia, o procurador tem que designar um novo membro para oferecer essa denúncia. Beleza? Ok? Então, o juiz não concordando com o acordo de não persecução penal, vai remeter para o Procurador-Geral de Justiça. Eu já até dei o exemplo, o caso de concurso de agentes. Eu tenho um furto que foi praticado por 6 pessoas. O acordo de não persecução penal é individual, tá bom? A conduta tem que ser individualizada, porque eu posso ter naquele concurso de pessoas ali, eu posso ter pessoa que é reincidente, eu posso ter pessoa que não é reincidente, ok? Beleza? Cadê? Deixa eu ver mais alguma situação aqui. Se eu cumprir integralmente o acordo de não persecução penal, vamos pensar que eu sou acusado, eu tive uma investigação por furto, foi oferecido acordo de não persecução penal. Esse caso dos crimes ambientais que eu estou enfrentando aí. Caso de crimes ambientais que eu estou enfrentando, tá bom? Se a empresa cumprir todos os requisitos que foram colocados lá, nesse caso aí eu posso falar, a empresa se obrigou a fazer um estudo, um reparo dos supostos dejetos que deixou cair ali no rio da empresa, entendeu? Se obrigou a fazer um estudo biológico para que isso não aconteça mais e atitude de prevenção da empresa também. E além disso, uma prestação pecuniária, alguns computadores lá para uma ação do que o Ministério Público estava fazendo. Beleza? Beleza? Então, o primeiro requisito, que foi a doação dos computadores, já foi cumprido. Agora, a primeira condição, melhor dizendo, já foi cumprida. Agora, a segunda condição, que é um estudo biológico, demanda um pouco mais de tempo, e isso ficou estabelecido no acordo de não persecução penal, que seriam 3 meses para fazer esse estudo, tá bom? No final dos 3 meses, nós estamos no segundo mês, falta um mês. Falta 2 meses, na verdade. No final desses 3 meses, comprovando que cumpriu o acordo de não persecução penal, olha o que acontece lá no parágrafo 13 do artigo 28. Abre aí. Olha lá. Opa, peraí. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juiz competente decretará a extinção da punibilidade. Então a sua pena vai ser extinta. Beleza, pessoal? Extinção da punibilidade em razão
do cumprimento do acordo de não persecução penal. Beleza? Olha, ofereceu o acordo, cumpriu os requisitos, ofereceu o acordo, tem as condições, todas as condições foram cumpridas, a pena vai ser extinta. A punição vai ser extinta, a extinção da sua punibilidade, melhor dizendo. Tá bom? Beleza? Não gera antecedentes, mas tome cuidado para essa questão da investigação social. Beleza, pessoal? Deixa eu ver mais alguma observação que pode ser feita aqui do acordo de não persecução penal. Ah, tá. Qual que é a natureza jurídica? É um direito público da pessoa? É um direito público subjetivo da pessoa? Ou seja, preenchidos os requisitos, a pessoa tem o direito de ser oferecido um acordo de não persecução penal? É ou não? Ou fica ao livre critério do Ministério Público? Se você pegar, por exemplo, a resolução, a portaria do Ministério Público, esqueci o número da portaria aqui agora, que ditou as regras do acordo de não persecução penal para o Ministério Público do Estado do Mato Grosso, fala que o ANPP fica de acordo com o arbítrio, do promotor de justiça. Então o promotor de justiça vai analisar se é pertinente ou não. Só que, utilizando como parâmetro a transação penal e a suspensão condicional do processo, e nós já temos jurisprudência consolidada nisso aí, que também transação penal e suspensão condicional do processo são benefícios oferecidos pelo MP, e o ANPP é um benefício oferecido pelo MP, tá bom? Transação penal e suspensão condicional do processo são benefícios considerados direito público subjetivo da pessoa. Não fica numa mera liberalidade do promotor. O promotor acordou ruim hoje, eu não vou oferecer transação penal para essa pessoa, mesmo cumprindo todos os requisitos. Não, tem que oferecer, que é um direito da pessoa. Então a ANPP, bem provável que vai caminhar nesse sentido, de que é um direito público subjetivo da pessoa. Preenchidos os requisitos, o Ministério Público tem o dever de oferecer esse acordo de não persecução penal. Beleza? Mas isso ainda não tem jurisprudência, não temos posicionamento consolidado sobre o acordo de não persecução penal. Ok. Acordo de não persecução penal. Pergunta aos senhores, pode retroagir? Vamos pensar, olha aí. Lembra que acordo de não persecução penal, ele tem que ser oferecido, ele tem que ser concedido antes do oferecimento da denúncia, tá bom? Então vamos pensar que eu cometi o fato em dezembro, olha lá, que eu cometi o fato em dezembro de 2019, tá bom? O furto, dezembro de 2019. E não havia a possibilidade de acordo de não persecução penal. O inquérito policial foi concluído agora, em abril de 2020. E isso chegou lá no Ministério Público. O Ministério Público vai bater o olho e vai falar, olha, o acordo de não persecução penal começou a vigorar a partir de janeiro de 2020 e o fato foi em dezembro de 2019. Será que pode retroagir essa lei para atingir o fato passado? Pode, porque apesar de ser uma alteração processual, porque a alteração processual tem a vigência do princípio da imediatidade, ou seja, passa a valer de forma imediata e para os processos que estão em trâmite a partir de então, beleza? Isso aí é o que vigora nas reformas processuais, diferente das reformas de direito penal material, tá bom? Em que, se for mais benéfica, a alteração pode retroagir para atingir fatos passados. Neste caso, apesar de ter tido uma alteração no Código de Processo Penal, esse pacote anticrime ele foi considerado uma norma penal mista, tá bom? Uma alteração mista, porque envolve tanto questão de direito processual como questão de direito material. Ora, se eu estou falando em extinção da punibilidade no acordo de não persecução penal, eu tenho aí uma natureza mista. Se é uma natureza mista, tem que respeitar o princípio da retroatividade, caso seja mais benéfico o benefício, tá bom? Porque envolver extinção de punibilidade é envolver direitos e garantias fundamentais. Então, é uma norma de direito material, logo, tem que retroagir, beleza? Então, assim, não foi oferecida a denúncia, porém o fato foi cometido antes de janeiro de 2020. Pode retroagir? Pode retroagir. E eu falo mais ainda. Vamos pensar nos processos que estão em trâmite, que já houve o oferecimento da denúncia. Olha, a denúncia foi oferecida lá em julho de 2019, por delito de furto, por estelionato, por denunciação caluniosa,
tá bom? E agora está na fase para estar pendente de audiência de instrução e julgamento. Só que já foi oferecida a denúncia. Pode retroagir para atingir fatos passados? Sim, tranquilamente. A própria resolução, essa portaria que eu falei do Ministério Público do Estado do Mato Grosso, a portaria, eu esqueci o número da portaria aqui agora. Pera aí que eu tenho essa portaria aqui, tá bom? É porque tem uma manifestação no processo aqui. Deixa eu já verificar aqui, pera aí. Cadê? Deixa eu pegar o número da portaria aqui. Cadê? Tá, desculpa, é uma recomendação conjunta, o nome é Recomendação Conjunta número 01/2020 do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. O nome é Recomendação Conjunta 01/2020 do Ministério Público do Mato Grosso, tá bom? Fala lá que o acordo de não persecução penal pode ser aplicado até a sentença, beleza? Então, assim, por mais que a lei fale que tem que ser oferecida até o oferecimento da denúncia, essa norma pode retroagir para os casos pretéritos, desde que não haja sentença ainda, tá bom? E tem razão, ok? Beleza, foi oferecida a denúncia, mas o acordo de não persecução penal vai evitar a ocorrência de toda a instrução processual, vai evitar a prolação de sentença, vai evitar a utilização de todo o sistema recursal, vai evitar a utilização de toda a execução penal. Então ainda é necessário, ainda para poder, dentro dessa visão aí de eficiência do processo penal, você arquivar mais processos. Ok? Então você pode aplicar sim o acordo de não persecução penal, mesmo no caso de processo em trâmite, desde que sejam casos antigos, tá bom? Por isso que eu falo a revolução. Eu fiz um levantamento aqui no escritório, vários processos cabem acordo de não persecução penal. Fui e pedi em todos esses processos o acordo de não persecução penal, mas ainda pelo Covid-19 nenhum foi analisado, tá bom? Tem processo de furto, tá bom? Tem processo de estelionato, tem processo de denunciação caluniosa, ok? Tem processo de porte ilegal de arma de fogo. Olha aí, pessoal, porte ilegal de arma de fogo. Cabe acordo de não persecução penal, ok? Então eu pedi a retroatividade dessa lei para poder beneficiar. Eu não quero instrução processual, eu quero que seja dado o acordo de não persecução penal. Então é possível sim o acordo de não persecução penal retroagir a fatos pretéritos. Beleza, turma? Ok? Tá. E se o processo já foi julgado? Se já foi sentenciado o processo? Aí é mais complicado. É mais complicado porque é mais divergente, tá bom? Mas eu particularmente acredito que sim, que mesmo no caso de sentença proferida, tem que ser aplicado o acordo de não persecução penal. O argumento contrário seria o seguinte, olha, fala assim, é acordo de não persecução penal. Fala que o acordo é para não perseguir o crime. Quer dizer que se já houve a sentença, não tem mais o que perseguir o crime. Então não teria por que aplicar o acordo de não persecução penal. É um argumento forte, sim, mas eu entendo um outro viés. Eu entendo que o acordo de não persecução penal está dentro dessa questão aí de uma segunda velocidade do direito penal, visa um processo penal eficiente, visa um processo penal com respeito às garantias individuais, obviamente, e visa desafogar o poder judiciário de processos judiciais criminais que não têm importância. Tá bom? Beleza? Dentro dessa ótica. E eu ainda aplicando acordo de não persecução penal, no caso de processos já sentenciados, eu evito ainda a utilização, nesses mesmos argumentos que eu falei do passado, eu evito a utilização de todo o sistema recursal, eu evito utilizar, por exemplo, os recursos no Tribunal de Justiça, apelação, rese, embargos de declaração, embargos infringentes e de nulidade. Eu evito utilizar todo o sistema recursal do Supremo e do STJ, tá bom? O recurso especial, o agravo em recurso especial, tá bom? Embargos de divergência, enfim, eu evito toda a utilização e evito também utilizar a fase de execução penal. Então, mesmo que haja sentença, se vocês perceberam que após a sentença eu tenho um sistema recursal todo para ser utilizado, eu tenho a execução penal também a ser utilizada. Então, visando um processo penal eficiente, eu extinguir ou arquivar mais esse processo, ainda é possível. E sem contar que, quando eu cometi esse fato, eu não tinha esse benefício do acordo de não persecução penal. Por isso tem que retroagir. Eu estou com um caso
idêntico aqui no escritório, tá bom? Porte ilegal de arma de fogo, foi sentenciado 2 dias antes do pacote anticrime entrar em vigor. 2 dias antes. Sabe o que é isso? Aí que eu acho mais injusto ainda. Por 2 dias, aceitava acordo. Menos 2 dias, por 2 dias aceitava acordo. Mais 2 dias não aceitou o acordo. Aí eu coloco ainda justamente isso. Qual que é a intenção do acordo de não persecução penal? Você tornar o processo penal eficiente, tá bom? Deixar o processo penal para fins, somente para situações mais graves, tá bom? Você vai evitar toda a utilização do sistema recursal aí. Beleza? Tá bom? Então, cabe sim o acordo de não persecução penal, mesmo no caso, eu entendo que cabe, mesmo no caso de sentença com trânsito em julgado. E também entendo que cabe, mesmo no caso... Não, peraí, eu falei cabe no caso de processo sentenciado, beleza? E agora eu entro no novo tema, que é no caso de processo com trânsito em julgado. Mesmo com o processo de trânsito em julgado, cabe acordo de não persecução penal. Vamos pensar que este caso aí do porte legal de arma de fogo, o porte legal de arma de fogo deu uma pena para essa pessoa de 2 anos, essa pena ela é convertida em restritiva de direito e vai começar a execução penal. Eu quero um acordo de não persecução penal, porque quando do cometimento do fato, eu não tinha esse benefício, tá bom? Eu não tinha esse benefício e eu vou evitar toda a execução penal, beleza? Tá bom? Então eu entendo que cabe sim mesmo após a sentença e também mesmo após a sentença com trânsito em julgado. É polêmico isso aí, tá bom? Fica de acordo também com o pensamento de cada um aí. Pessoal, era isso sobre o acordo de não persecução penal, tá bom? Muito importante, é o nosso futuro no processo penal, a negociação no processo penal. Eu indiquei o livro ali para vocês, Como Chegar ao Sim. Leia também, professor Alexandre Moraes da Rosa, Teoria dos Jogos no Processo Penal. Tá bom? A importância de você saber negociar, a importância de você olhar pesos e contrapesos, prós e contras, tudo isso aí, tá bom? É o futuro do processo penal, ok? Beleza? Então, obrigado pela atenção aí, bom feriado para vocês, tá joia? Qualquer coisa, estou à disposição, vocês sabem aí no meu WhatsApp, no meu e-mail, tá bom? Um abraço a todos e retornamos com a aula, com a aula ao vivo na segunda-feira, dia 27 de abril. E se Deus quiser, dia 4 de maio, estamos juntos aí presencialmente. Tô com saudade aí da turma, viu? Um abraço a todos. Beijo.